Dia, pessoal, tudo bem? Wie geht's? Wie geht's em alemão significa e aí, tudo bem? O objetivo desse quadro, Wie geht's, que em alemão é e aí, tudo bem? É pra gente bater esse papo diário, pra gente trocar uma ideia todo dia de manhã, entre 9, 9h15, 9h20, pra gente falar sobre assuntos rápidos. São lives muito rápidas, de 15 minutinhos só, pra gente discutir algum ponto que vocês tenham me mandado no dia anterior, alguma situação que vocês tenham me mandado no dia anterior. Então, Wie geht's, que em alemão significa e aí, tudo bem? É o seu momento anti-estresse diário do mercado imobiliário comigo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem específico. Eu recebi uma mensagem ontem de um seguidor, que eu acho que não é meu aluno, não perguntei, que ele falava o seguinte: Carol, BP tá pronto, o grande desafio é atrair investidores. E como eu sei que essa é uma das dificuldades mais básicas que vocês têm dentro do mercado imobiliário, eu decidi começar esse quadro na IP falando exatamente sobre isso, né? Então vamos lá. Como vocês sabem, a pergunta não é como atrair investidores. A pergunta correta é: como é que eu desenvolvo um produto imobiliário viável que seja atrativo para investidores? Eu vou partir do pressuposto de que você já fez o dever de casa. Eu vou partir do pressuposto de que você já tem um produto imobiliário viável. Então, hoje eu não vou falar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre como atrair investidores. E aí a gente começa a entender uma coisa. Somente fazer um BP, um business plan bonito, estruturado, que segue uma linha estratégica, não é suficiente, tá? Então, vamos dar um passo para trás aqui. Primeiro a gente desenvolveu um produto imobiliário viável, outro dia eu posso falar sobre isso. Bom dia, gente! Bom dia! Tô vendo meus alunos aí, e outras pessoas, parceiros queridos também. Mas fiz o meu dever de casa, montei o meu produto imobiliário viável, ele seguiu todos os passos do fluxo da incorporação. Daí eu montei o meu business plan, também seguindo o formato de business plan que eu já ensinei para vocês, né? Eu já falei muito que business plan, a gente precisa ter um storytelling. Business plan não é só um PowerPoint, não é só um PDF. Você tem que ter uma estratégia por trás daquilo. Então, primeiro no business plan, você apresenta quem você é na fila do pão. Depois você apresenta a região, depois você apresenta quem é você e os seus parceiros, depois você apresenta a região, depois você apresenta indicadores daquela região, uma pesquisa, e aí você vem para o produto. Por quê? Porque o produto ele tem que ser consequência de várias etapas. Depois que você apresenta o produto, você apresenta o formato de captação. E aí, vamos lá. A pergunta dessa pessoa foi: eu não consegui atrair investidores, eu não consigo vender a minha ideia. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: para cada investidor, para cada perfil de investidor, eu tenho que agir de uma forma diferente. Se eu tô falando com um investidor que é um fundo, se eu tô falando com um investidor que é uma pessoa física, se eu tô falando com um investidor que não atua no mercado imobiliário, para cada uma dessas pessoas eu vou ter que agir de forma diferente. Só que além disso, essa semana, hoje é sexta, nossa, semana voou. Essa semana eu tava atendendo um aluno meu do Acelera Premium, e ele tá exatamente nesse momento de atração de investidores. E eu virei para ele e falei o seguinte: Paulo, o nome dele é Paulo também. Não é o Paulo que tá aqui na live, é outro Paulo. E eu virei pro Paulo e falei assim: Paulo, a forma como a gente entra na sala determina se as pessoas vão olhar e ouvir a gente da forma correta. Então, quando a gente fala sobre atração de investidores, a gente está falando sobre negociação. E para a gente aprender a negociar, a gente tem que ter uma autoconfiança muito forte. E a gente tem que ter uma confiança muito forte naquilo que a gente está apresentando. Então, treine a apresentação. Eu lembro quando eu fui fazer a defesa do meu programa, da minha diplomação na Universidade de Brasília, lá em 2007, que eu passei 3 dias treinando a minha apresentação. E eu passei com nota altíssima, não sei se eu tirei 10 em tudo, eu não lembro mais, mas eu tirei notas muito boas, notas altas. Porque eu estava preparada, eu me preparei para apresentar aquele projeto. Então eu me preparei, inclusive, para defender o projeto. Então, na hora que você vai desenvolver um BP, você precisa, primeiro, entender quem é a pessoa para a qual você vai apresentar esse business plan. Isso é a primeira coisa. Levantar quais seriam as objeções que essa pessoa pode vir a ter.
É questão de taxa de juros, quando ele vai receber o dinheiro, quando ele vai receber a unidade, quais são as garantias que ele vai ter, que dúvidas ele pode ter, ele vai ter dúvida técnica, ele vai ter dúvida relacionada à rentabilidade, ele vai ter dúvida jurídica. Eu preciso mapear quais são as dúvidas que essas pessoas podem vir a ter e eu tenho que me antecipar. Carol, então você está querendo dizer que eu vou fazer uma apresentação específica para cada uma das pessoas com quem eu conversar? E mais do que isso, na minha apresentação, eu tenho que pensar no que ele pode ter de objeção e eu já tenho que matar essa objeção na minha apresentação? Sim. A gente estar preparado para apresentar um BP significa que eu sei defender a minha ideia, que eu sei defender a credibilidade da ideia, a execuidade da ideia e mais do que isso, eu sei ler o que essa pessoa pode vir a ter de dúvida. Então eu antecipo. Eu preciso antecipar. Eu não posso apresentar o meu BP da mesma forma para todo mundo. Não é um roteiro travado. Eu apresento o meu BP de um jeito para cada pessoa, só que eu apresento com estratégia. E a estratégia significa que eu tenho que falar. Eu não tô falando nunca em mentir, tá? A galera que me segue, o pessoal da Incorporação na Prática, a família IP aqui sabe que a menor distância entre 2 pontos é sempre a verdade, né? E independente do que a gente às vezes acha que tem que tentar convencer a pessoa falando meias verdades. Não, eu prefiro falar a verdade certinha, porque dormir tranquilo é muito bom, né? Mas a gente tem que entender que a forma como a gente apresenta o BP é quase 50% do sucesso desse negócio. Se eu não entender exatamente quem é o público para onde eu estou apresentando, para quem eu estou apresentando, e não falar o idioma dessa pessoa, muito provavelmente eu não consigo vender minha ideia para ela. Então, entender que eu tenho que desenvolver um produto imobiliário viável, isso é premissa, é a primeira coisa. Segundo, entender que eu tenho que estudar o público para quem eu vou apresentar a minha ideia, fundamental. Se eu estou falando com um advogado, se eu estou falando com um contador, se eu estou falando com um investidor tubarão do mercado, eu tenho que falar de cada jeito. E aí vem a nossa autocrítica. Às vezes, eu não vou ser a melhor pessoa para apresentar o BP, mesmo que eu seja o dono do negócio. Às vezes eu preciso de alguém para me ajudar. Alguém que tenha mais paciência, alguém que saiba ler, alguém que tenha uma veia comercial mais forte. E aí você começa a fazer suas parcerias. Você pode precisar fazer uma parceria só para apresentar o BP. E não tem nada de errado. Você não está sendo menos por causa disso. Pode ser um corretor de imóveis, pode ser um sócio, uma pessoa da área comercial que vai apresentar e você vai ficar ali do lado. Às vezes só para tirar uma dúvida mais técnica voltada para o negócio, porque você concebeu o negócio, você tem o negócio todo na cabeça, claro, de estudo de viabilidade econômica, de orçamento, você que contratou a pesquisa de mercado. Então você sabe responder dúvidas relacionadas a isso. Só que às vezes, a pessoa para quem você está apresentando o BP, a dúvida dela é uma dúvida mais de, será que ele dá conta de entregar isso? E aí é muito mais como a forma como você entra na sala. Eu falei essa semana para esse meu mentorado, pro Paulo, falei, Paulo, entra na sala chutando a porta. Porque você não tá, ele tá fazendo uma atração de investidores para um negócio maiorzinho, né? E aí eu comentei, eu falei assim, olha, o que você está vendendo, porque o que ele está oferecendo? Ele está buscando um investidor para entrar no equity, para entrar como sócio dele do negócio, né? E para entrar como sócio, o sócio que vai entrar com ele tem que pagar a mesma quantidade que ele pagou entrando no negócio. Então é como se eu tenho o valor do terreno, esse sócio vai entrar pagando a outra metade do terreno, o outro valor correspondente ao terreno para integralizar os capitais e você entrar com 50-50. Essa é a intenção dele. O que eu disse foi o seguinte, o que você tem que explicar para as pessoas, para quem você está conversando, é o seguinte, você está entrando num negócio que levou 4 anos para ser aprovado, numa região estratégica, numa região que se eu lançar agora, a pesquisa me mostra que eu vendo tudo. Então você está vendendo, não é só uma oportunidade de negócio, mas é timing. Você está vendendo o tempo, você está vendendo em que momento você vai entrar nesse negócio. Porque se você comprar um terreno agora, desenvolver um produto e lançar, você vai fazer isso daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, quiçá. Então, o que vocês têm que entender é que às vezes a forma como vocês vendem a ideia está errada.
Vocês não podem vender somente rentabilidade. Vocês não podem vender somente unidades autônomas de um negócio. Eu estou vendendo uma cota de investimento de um negócio que vai valer tanto no futuro. Não é só isso. Você está vendendo também uma oportunidade única da pessoa entrar naquele momento, naquele negócio, que não vai existir daqui a um tempo. Então a gente precisa melhorar a forma de vender a ideia. O BP tá bom? O BP tá perfeito? Ok. Mas eu tô apresentando o BP da forma correta? E mais do que isso, eu tô apresentando o BP da forma correta para aquela pessoa específica que vai querer assistir essa apresentação com um foco diferente? Então, se prepare antes de apresentar um BP. Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui. A gente tem mais 4 minutinhos. Tô vendo um monte de aluno aqui. Florianópolis. Tem muita gente de Florianópolis. Carlos Chicon, Paulo. Dicas maravilhosas. Obrigada, Carol. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pesquisa de mercado serve também para pequenas cidades? O Guilherme mandou essa pergunta. Guilherme, tem mais de 10 mil pessoas? Faz uma pesquisa. Gente, a pesquisa, ela serve para você não dar um tiro no pé, independente do tamanho do teu negócio. Se eu tô falando num VGV de 5 milhões, uma pesquisa já é interessante, porque se eu lançar 5 milhões errados, são 5 milhões de prejuízo. A pesquisa é sempre indicada, tá? O que é BP? Eita, William, você caiu de paraquedas aqui. Não, William não, WB Leal. O BP é o Business Plan, é a forma como a gente apresenta um negócio em qualquer tipo de mercado. Dentro do mercado imobiliário, a gente apresenta para atrair investidores, para atrair parceiros, sócios. Então, às vezes eu estou desenvolvendo um negócio, é um VGV de 50 milhões e eu acho que esse valor é muito grande, eu preciso atrair um sócio. Eu monto um business plan, um plano de negócios dessa ideia para eu atrair um sócio. Ou eu quero desenvolver um BP para atrair um arquiteto renomado para ser meu parceiro nesse negócio. Eu vou montar um BP da minha ideia também, mostrando para ele o que eu tô pensando em fazer naquele terreno, para ver se ele topa entrar comigo, porque ele vai ser meu parceiro. Ou um sócio e por aí vai. Genial, obrigado. Parará. Então é isso. Entendeu? Legal. Bom, gente, então fica aqui a minha pílula de conhecimento do dia, o Viguetes do dia, tá? A gente tem que puxar responsabilidade pra gente na hora de fazer uma análise. Ich bin gut, und du? A gente precisa entender que a responsabilidade da gente fazer um estudo de viabilidade econômica, montar um negócio, a nossa responsabilidade ela é grande. Mas às vezes a gente perde um negócio porque a gente não se prepara para apresentar esse negócio. A gente não manda BP por WhatsApp, a gente não manda BP por e-mail, BP a gente apresenta. E a gente apresenta o BP numa reunião fechada, a gente assina um NDA, um Non-Disclosure Agreement, antes de apresentar o BP, porque o BP é a alma, é a ideia do negócio. Se você deixar esse conhecimento passar, alguém pode executar ele no teu lugar. Então fiquem tranquilos que agora a gente vai ter essa conversa todo dia de manhã. Alguns finais de semana, quando eu estiver animada, eu vou abrir. Quando eu não quiser fazer no final de semana, não vou fazer. Então também não vou colocar essa bola de ferro no meu pé, não. Mas a ideia é que a gente tenha esses encontros diários aqui, pra gente tirar essas dúvidas e para que a gente comece a ter discussões um pouco mais profundas sobre o mercado imobiliário. Eu vou sempre colocar as caixinhas de pergunta e lá nas caixinhas de pergunta vocês mandem as suas dúvidas e a gente vai batendo esse papo aí ao longo dos dias. Sempre 9, 9h15, 9h20. Lembrando o seguinte, semana que vem, quarta-feira, eu viajo para Vancouver para visitar minha filha, que vai se formar na faculdade. Então, provavelmente, os Viguetes das próximas semanas, que eu vou passar 2 semanas fora, serão por volta de 1h30, 2 da tarde, porque o fuso horário lá é diferente. Então, essa hora agora são 4 da manhã lá. Então, a gente vai começar, vai ter só 2 semanas do Viguetes acontecendo um pouquinho mais tarde. Mas fora isso, a gente vai participar, vai fazer sempre por volta das 9, 9h15 da manhã. Então, espero vocês. Talvez amanhã eu faça vou pensar.
Amanhã é aniversário do meu marido, então eu vou ver se eu vou fazer o Viguetes amanhã ou não. Mas de qualquer forma, segunda-feira a gente tem Viguetes. Eu vou deixar sempre a caixinha para perguntas. Então mandem as suas perguntas que eu vou escolher as melhores pra gente conversar. E eu vou também chamar algumas participações, tá? Vou chamar alguns alunos, vou chamar pessoas que estão desenvolvendo negócio pra gente fazer um ping-pong rápido de 15 minutinhos. Então, ó, fechou meu tempo, 15 minutos, são 9h30. Ótimo dia pra vocês, ótimo finalzinho de semana. E a gente se vê na segunda-feira. Pode ser que seja na segunda-feira. Tchau.